Olá pessoal, aqui quem está falando é Jamerson, do canal e da página MRRS. Vamos lá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema legislativo municipal. Vamos esclarecer algumas dúvidas, certo? Eu quero ler para vocês aqui a definição. Poder Legislativo Municipal é realizado através das câmaras municipais, cujos membros são os vereadores. A Câmara Municipal tem a função legislativa, administrativa e fiscalizadora. Vamos citar os pontos principais da função legislativa: apresentar projetos de lei, emendas aos projetos de lei, aprovar ou reprovar o veto do Poder Executivo. As funções administrativas são questões internas, regimento interno, lei orgânica, indicações, que é um instrumento do legislativo para aproximar o povo do poder executivo, mostrar ao poder executivo qual é a necessidade do povo. Também tem a função, de, na área administrativa, de aprovar orçamentos, certo? E na área fiscalizadora, como a gente já bem sabe, né, são fiscalizar o poder executivo na pessoa do prefeito, vice-prefeito e suas secretarias. Essas são as funções básicas e essenciais do Poder Legislativo Municipal, representado pelos vereadores, certo? Então, o que é que acontece, pessoal? Essa é a função que a gente precisa ter. Precisamos de ter vereadores com essa postura. Precisamos de ter vereadores que entendam a sua função e aplique e ponha em prática o que ele deve fazer. Então, a gente fica na situação legislativo, atos legislativo, atos administrativo e atos fiscalizador. Os atos legislativos, certo? Para a gente tirar dúvida, é a função dele votar a favor ou votar contra. Quando ele vota a favor ou vota contra, ele está cumprindo, né, uma parte do legislativo. Mas ele precisa também apresentar projetos de lei, emendas aos projetos de lei, certo? Ele precisa também aprovar e reprovar o veto do Poder Executivo. Isso é a função de legislar, certo? Aí talvez você diga, mas quando um vereador ele é minoria, ele não consegue ter força suficiente, um vereador só. A Câmara tem força. Um vereador só ele não tem força suficiente para aprovar um projeto. Muito bem. Ele não tem força para aprovar um projeto, um vereador só. Ele tem força para apresentar esse projeto à Câmara. A mesa diretora. A mesa diretora, que faz parte do segundo tópico do administrativo, é composta pelo presidente, vice e secretários. Então ele pode apresentar um projeto de lei, Se ele não faz isso, é outra situação. Se vai ser aprovado ou não, aí para ser aprovado precisa-se da maioria da Câmara. Se ele não conseguir aprovação, mas ele apresentou um projeto de lei, certo? Então vamos lá. Mas aí sempre fica o embate, fica em torno do ato de aprovar a lei. Mas se algum vereador disser, olha, eu não consigo aprovar a lei, então, mas ele não precisa ficar retido só isso. Ele tem dois trabalhos a se fazer, fora o legislativo, em tese. Ele tem o administrativo e o de fiscalizar. Então, qual é a sua função em administrativo? A função do vereador administrativo é ele fazer valer o regimento interno da casa. Ele tem que fazer valer o regimento interno da casa, da Câmara. Ele, por lei, tem que fazer valer a lei orgânica do município. Ele tem que fazer valer no município a lei orgânica do município. E o vereador também, aí passa agora para a função fiscalizadora, fiscalizar o poder executivo na pessoa do prefeito, do vice e das secretarias. Aí eu te pergunto, num município onde um vereador
ele é a minoria, certo? Ele é impedido de conseguir a aprovação de projetos. Ele não tem corpo diante da mesa diretora, ele não tem corpo suficiente para aprovar projetos, né? Vamos dizer que ele seja um vereador, né, atípico, né? E diante de uma mesa diretora onde o legislativo não está funcionando, ele fica só. Mas resta para ele duas funções, a função administrativa e a fiscalizadora. Então ele tem que atacar essas funções para cumprir seu papel como vereador. Ele tem que fazer valer a pena, como eu já falei, o regimento interno e a lei orgânica. E ele tem que fazer a fiscalização e as secretarias, né, fiscalizar. Ele deve ir a uma escola, certo? Fiscalizar se a merenda está funcionando bem, tem merenda suficiente, como é que está o funcionalismo da escola, se os ventiladores ou ar-condicionado está funcionando bem, questões de bebedouro, questões de fardamento para os alunos e material escolar. Ele tem esse poder, ele é o legislativo municipal. Ele pode ir em cada diretor de escola e perguntar o que é que o diretor está precisando para que a educação aconteça com mais eficácia. É a função dele fazer isso. E cobrar essa ação do secretário de Educação, certo? Para que as verbas destinadas à educação cheguem à educação. Ele pode também fazer o ato de ir a uma unidade de saúde, UBS, PSF. Chega lá, ele vai fiscalizar se tem remédio. Ele vai fiscalizar se o remédio está na validade. Ele vai ouvir as pessoas que estão ali sentadas, os pacientes que estão ali, ele vai ouvir as reclamações. Ele vai perguntar ao médico o que o médico precisa para trabalhar melhor. Ele vai fiscalizar e passar para o secretário de saúde o que precisa ser melhorado. Esses exemplos que eu estou dando, ele deve fazer em todas as secretarias. Todas elas, sem exceção. Então, se aí você perguntar, mas na minha cidade não funciona assim. Por que não funciona assim? Porque na tua cidade foi acostumada, em uma cidade que o legislativo não funciona como deveria funcionar, ele funciona dessa maneira que eu vou citar agora. Quando ele funciona invertidamente, ele funciona dessa maneira que eu vou falar agora. Quando uma cidade está impregnada da corrupção, o legislativo funciona dessa maneira. O vereador, as pessoas pensam que o vereador foi feito para dar as coisas. Quando eu digo dar as coisas, as pessoas, vamos citar pessoas de baixa renda. Pessoas que dependem do projeto Bolsa Família, do leite, da cesta básica, de qualquer projeto social, da assistência social. Isso deve sair por obrigação da Secretaria de Assistência Social. Não pode sair do bolso do vereador. Tem que sair da Secretaria de Assistência Social. O vereador, no mais, ele tem que pegar as pessoas que necessitam e levar à secretaria, como ele é um poder que está próximo do povo, ele vai levar à secretaria e garantir que aquela pessoa que está sendo indicada à secretaria realmente necessita da assistência da secretaria. Outro tópico. Vereador não foi feito para pagar festa. Não. Festa sai da Secretaria de Eventos. Festas sai da Secretaria de Eventos. Vereador não é pago pelo povo para pegar pacientes e levar ao hospital da capital. Não. Ele não é pago para isso. Isso aí sai da Secretaria de Assistência Social, o carro destinado. E os outros que são alocados à Secretaria de Saúde, que já sai levando os pacientes para Recife, né? Ou para a capital de Pernambuco, ou capital de qualquer, né? Do interior a capital de qualquer estado que seja. Então, o vereador, ele não é pago para fazer isso. Não.
Ele é pago para legislar, atos administrativos e fiscalizadores. Porque quando um vereador ele fiscaliza, ele impede que um executivo ponha funcionário fantasma. Ele impede que remédios fora da validade girem nas unidades de saúde. Ele impede que os fardamentos das escolas cheguem no tempo certo, na data certa. Ele impede que as irregularidades nas licitações, contratos e qualquer questão com fornecedores deixem de existir. Então, quando o vereador, de fato, ele faz a sua função e ele fiscaliza, que é uma parte que ele tem que fazer, ele fecha as brechas para a corrupção se instalar em qualquer que seja do governo. E isso é um bem comum à sociedade, porque o sistema tem que começar a fluir. Ele tem que começar a andar pelos caminhos corretos, que foi feito e criado, foi feitos e criados para girar corretamente. Então fica aí a dica para você. Essa é a função do Legislativo Municipal. Como deve proceder. Se não procede assim, e procede da segunda maneira que eu falei, são cidades que o sistema de corrupção está instalado. Então, quando o vereador, quando a cidade está acostumada que o vereador tem que dar as coisas aos eleitores, o salário do vereador não dá para arcar com isso. Então o que é que acontece? Quando o vereador ele dá alguma coisa, certo? Dá algum suporte ao eleitor, o eleitor se compromete com o vereador. O vereador, porventura, que não tem como arcar tudo, ele vai ao executivo, o chefe do executivo, se compromete com o executivo para o executivo o dar estrutura, suporte, para ele fazer algo desse tipo. Aí o prefeito também, que não se compromete com deputados, e assim vai, a cadeia vai subindo. Mas o que eu quero falar para você aqui, o poder legislativo é uma casa independente, o poder executivo é outra. O poder legislativo tem que funcionar como um filtro de interesses da sociedade e do povo, e apresentar o poder executivo para que o poder executivo prepare orçamento para executar tais feitos. Simples. Então eu peço para você que assista esse vídeo, que curta ele, se inscreva no canal, compartilhe, e a gente vai continuar fazendo nosso trabalho de conscientização, certo? E de galgar conhecimento, porque o conhecimento liberta. Até a próxima.